Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo em paz com vocês? Um ótimo dia para cada um de nós, que possamos ter um dia abençoado. Você está vendo esse vídeo é porque você recebeu o milagre da vida hoje, né? Boa tarde, boa noite também para quem for ver esse vídeo no YouTube, determinado horário. Meu nome é Wilson Silva, aqui de Salvador, Bahia. Grande Bahia, grande Salvador. Se quiser interagir comigo através do contato, que também é meu WhatsApp, DDD 71 991464641. Vamos para mais uma palavra e que o Espírito de Deus possa ministrar no nosso espírito e sermos edificados, ok? Afinal, você gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, em seus grupos, dê o like, né? Aperte o sininho da notificação para que a plataforma notifique vocês em próximos vídeos feitos por essa pessoa. E de graça, mais importante, se inscreva no canal para que ajude a crescer e alcançar mais vidas, ok? Vamos lá para mais uma palavra de hoje. A palavra de hoje é: o que é o ídolo? O que é o ídolo? Qual é a narrativa da Bíblia em relação a ídolo ou a ídolos? Qual a importância de um ídolo para você ou para quem quer que seja? O que nos afeta um ídolo criado por mãos humanas? Tem alguma tem alguma importância? Tem alguma interferência para os nascidos de Deus? Para aqueles na qual o Espírito de Deus habita? Tem alguma influência? É preciso temermos? É preciso ficarmos com receios dos ídolos que aí estão no mundo, criados por mãos humanas? Sim ou não? A palavra nos vai dizer o que são esses ídolos. É alguma coisa? Tem alguma importância? Eles falam? Eles veem? Eles ouvem? Eles podem apalpar? Eles podem andar? Eles podem te abraçar? Eles podem cheirar? O que são esses ídolos inventados pela mente humana? Vamos para a leitura da carta do amado Paulo aos irmãos que estava na cidade de Corinto. Como eu digo sempre, eu gosto de detalhar para que a nossa mente, que vem tanto tempo, né, massificada com leituras enganosas, com palavras ditas às vezes com uma fé para que tenha uma outra intenção. Então, Corinto não é uma pessoa. Corinto foi um lugar, uma cidade chamada Corinto, na qual os irmãos que estavam ali presentes nessa cidade foram endereçadas algumas cartas, que hoje nós temos a Bíblia, duas, mas que teve mais cartas escritas para esses irmãos que não chegou a gente, como diversas outras que não chegaram a gente, ok? Então, dentro de diversos assuntos na qual Paulo trata com esses irmãos na cidade de Corinto, ele traz uma situação que estava ocorrendo naquela cidade em relação a ídolos, em relação a carnes sacrificadas a esses ídolos que existiam ali naquela cidade. E Paulo diz o seguinte: vamos para a leitura, pega a sua Bíblia impressa ou no celular e vamos acompanhar a leitura para que nada fique com apenas que o Wilson diz, porque de mim nada. Mas a palavra, ela diz tudo, quando é lida de forma fiel, simples, sem adição
apenas pelo entendimento do Espírito de Deus. Ela torna-se mais linda do que ela é, abre a nossa mente e a gente vai crescendo, ok? Vamos nos edificando, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo diz assim, verso 1 em diante: quanto às carnes sacrificadas a ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. Mas o conhecimento envaidece, outras traduções, o conhecimento incha. É o amor que constrói. Quando alguém julga ter alcançado o saber, é porque ainda não sabe onde está o verdadeiro conhecimento. Ao contrário, se alguém ama o Altíssimo, por ele é conhecido. Portanto, quanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, sabemos que um ídolo não é nada no mundo. Não é nada. E não existe outro Deus a não ser o único e verdadeiro Criador. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses. A diferença. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. E neste sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós, porque essa carta foi escrita para cristãos, Paulo não escreveu para toda a população de Corinto. Paulo está escrevendo para irmãos que estão situados nessa cidade. Por isso, Paulo diz que, voltamos, é verdade que existem aqueles que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. E nesse sentido, há muitos deuses e muitos senhores, para aqueles que acreditam e crêem. Contudo, para nós, cristãos, Paulo está dizendo, nós, discípulos, seguidores de Cristo, existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede e para ele é que existimos. E há um só Senhor, Yeshua o Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. Mas nem todos têm esse conhecimento. E aí Paulo traz a questão do pano de fundo do texto, dessa resposta que Paulo traz para os irmãos. Porque chegaram para Paulo e disseram: Paulo, tem irmãos lá que têm comido das carnes sacrificadas a ídolos. E isso tem causado um problema. Pode ou não pode? É legal ou não é legal? Que influenciar esses ídolos na nossa vida, Paulo? Se eu comer dessa carne, tem alguma influência na minha vida? Eu preciso temer esses ídolos? E Paulo disse, olha, para muitos, há quem chame de deuses, aos seus senhores. Para aqueles que assim acreditam. Mas para nós, há um só Deus, há um só Criador de todas as coisas. E o ídolo não é nada. Não há influência nenhuma dos ídolos para a nossa vida. Esses ídolos, aí criados pelos homens, eles não têm poder nenhum sobre nós. Por quê? Gente, preste atenção. Quando eu vejo ou escuto crentes temendo feitiçaria humana, obras da carne proporcionadas por outras pessoas, quando eu vejo que há crentes, aqueles que se dizem crentes, aqueles que dizem que tem o Espírito de Deus em si, com medo de feitiçaria, macumbaria e outras coisas mais, a pergunta que se tem é a mesma pergunta
que Paulo fez, primeiro, aos irmãos dessa mesma cidade de Corinto e aos irmãos que estavam na cidade de Roma. Aos irmãos da cidade de Roma, Paulo fez o seguinte, Paulo fez a pergunta, fez assim, se é que vocês têm o Espírito de Cristo, dentro do contexto ali. E aos irmãos da cidade de Corinto, ele fala, não sabeis vós que são templo de Deus? Gente, se nós somos o templo de Deus, tem o Espírito de Deus habitando em nós, não há capacidade para outro espírito. Não há lugar para outro espírito. Não há lugar para temer nada. Nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Yeshua, ou Cristo Jesus, como está na Bíblia aí. Então, não tem como habitar neste corpo um outro espírito, um outro ídolo. Então, para nós, Paulo diz, para nós, é verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. E nesse sentido há muitos deuses e muitos senhores. Sim, as pessoas criaram postes-ídolos. Criaram ídolos tanto no céu como na terra, na sua mente. E para essas pessoas há uma influência sim. Porque aquilo que eu acredito, com toda a minha força, com toda a minha alma, é aquilo que vai reger a minha vida. Mas contudo, para nós existe só um Criador, só um Deus, o Pai. Dele tudo procede, para ele é que existimos. E é um só o Senhor. Olha, um só Senhor, na qual se colocam muitos senhores na sua vida, mas um só Senhor que é Yeshua Cristo, e um só Deus, o Criador de todas as coisas, mas que para muita gente há outros deuses. Se a gente for parar aqui e citar diversos deuses que foram criados pelos homens, pelas pessoas, vamos perder um tempo aqui. Para essas pessoas há uma influência, sim. Mas para nós não. Nós não precisamos temer, porque eles não são nada, absolutamente nada, 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 nada. Se não vejamos, eu vou começar com Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 10. Pega a sua Bíblia e leia. Pega a sua Bíblia e acompanha. Veja o que o profeta diz sobre os ídolos criados pelos homens. Escutem as palavras de advertência que Javé lhes dirige, ó casa de Israel. Assim diz Javé, não imitem o comportamento dos outros povos e não fiquem com medo dos sinais do céu, porque os outros povos costumam ter medo disso. Pois o que é terror para os povos não passa de um nada. É apenas um pedaço de pau cortado no mato, obra de quem trabalha com machado. Com prata e ouro eles enfeitam o que fizeram. Com pregos e martelo o firmam no lugar para que não fiquem balançando. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar e precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Opa, para aqui para prestar atenção nisso aqui, hein? Vou voltar a repetir, ó amados irmãos, preste atenção. E aos demais que assim tiverem acesso à minha vida, prestem atenção na palavra do Altíssimo. O Altíssimo por meio do profeta, dizendo ao povo dele na sua época. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer, olha, e não são capazes de fazer o bem. Os ídolos que aí estão, feitos de madeira, de pau, de ouro, de prata, não podem fazer absolutamente nada, nem o mal, nem o bem.
Ah, eu recebi uma bênção através do ídolo tal. Nananina, não. A palavra diz que eles não fazem nem o mal, nem o bem. São criados pela mente humana. Você está se apoderando de um espírito que não é a imagem, não é o ídolo. Porque a palavra do Altíssimo não é mentirosa. Vou repetir. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Ah, vou botar algo ali na esquina que Oxum vai te fazer o mal. Não faz. Oxum não tem poder de nada, de fazer mal nenhum. Feitiçaria, obra da carne da pessoa, apoderada de um espírito na qual ela acredita, e se acredita, essa espírito de loucura toma conta dela, essa obra de feitiçaria que ela delega a esse ídolo, a um ídolo criado na mente dela, chamado de Tranca-Rua, a um ídolo chamado na mente dela, chamado de Oxum. Ela delega isso na mente dela a esse ídolo. Assim como delegam um bem a Santa Bárbara, a Madalena, a Maria. Delegam. Mas a palavra diz: não, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. É aqui. Por isso eu digo, vocês têm que ir contra a palavra que vocês dizem acreditar. Seja evangélico, seja católico. A palavra aqui está dizendo. A quem você está delegando essa benção ou na sua mente algo que você possa ter recebido de mal ou querendo fazer um mal para alguém, para um ídolo? E a palavra diz que esses ídolos criados na mente humana, criados com mãos humanas, não podem fazer nem o mal, nem o bem. Aqui no versículo 8, ele diz assim: eles são ignorantes e insensatos. O ensinamento dos ídolos é só madeira. Eles trazem de Tarse prata batida e de Ofir trazem ouro. Tudo trabalho de carpinteiro e de ourives. Roxo e vermelho são as cores de suas roupas. Tudo trabalho de mestres no ofício. Verso 15. Os ídolos são vazios, uma coisa ridícula. Eles desaparecerão na hora do acerto de contas. Vamos agora para Salmos. Salmos capítulo 115. Pega a tua Bíblia. Palavra pura, palavra limpa, evangelho puro, sem adição e com discernimento. Aceitar ou não é a opção de cada um, tá bom? Salmo 115. Não a nós, Javé, não a nós. Honra sim o teu próprio nome, por teu amor e fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não enxergam. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, precisam ser carregados. Sua garganta, nada sai, não tem voz. Aqueles que os fizeram ficam como eles. Todos aqueles que neles confiam, cegos, surdos, mudos. A palavra do Altíssimo. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem.
Essa tem ouvidos, mas não ouvem. Olha o engraçado que aconteceu aqui no livro de Reis. Reis, capítulo 18. O profeta Elias é designado a um confronto com os profetas de Baal, de um ídolo chamado Baal, na qual a mente humana criou, e influenciados por esses espíritos, tinham seus profetas. Baal era o ídolo deles, e eles achavam que Baal podia fazer algo. A mente humana. Nós já entendemos e lemos que ídolos não fazem nem o mal nem o bem. E a palavra não pode ser mentirosa, pelo menos é o que eu acredito. Quando lido por simplicidade, sem adição e sem maldade, nós vemos que ali está escrito que eles não são nada. Não há influência nenhuma sobre nós, nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Então, nesse confronto, nessa coisa, o Elias disse assim para eles, os profetas, verso 24: Vocês invocarão o Deus de vocês, e eu invocarei a Javé. O Deus que responder, enviando fogo, é o Deus verdadeiro. Todo o povo concordou. Disse, a proposta é boa. Eles, confiando, os profetas de Baal, que Baal ia responder para eles. Mas olha que coisa interessante, né? Verso 26. Então eles pegaram o bezerro, prepararam e ficaram invocando a Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, e suplicando: Baal, responde-nos! Mas não se ouvia nenhuma voz. Porque nós lemos agora instante lá, eles têm boca, mas não falam. Nenhuma resposta, apesar de dançarem, dobrando os joelhos ao redor do altar que tinham feito. Pelo meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto! Baal é Deus. Mas pode ser que esteja ocupado. Quem sabe teve que se ausentar? Ou então está viajando? Talvez esteja dormindo e seja preciso acordá-lo. Então eles gritavam mais alto. E conforme o costume deles, fizeram talhos no próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer sangue. Depois do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação das ofertas. Mas não se ouvia nenhuma voz, nenhuma palavra, nenhuma resposta. Não se ouvia nada. Por que não se ouvia nada? Porque eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, e ele zombou deles. Gritem mais altos, quem sabe ele não está dormindo. Trazendo, abre-se um parênteses aqui. Olha a sombra, olha a sombra, olha a sombra. Quem é que anda gritando nas denominações aí? Gritando para ver se Deus ouve. Ei, nosso pai é surdo? Por favor, leia que de novo aqui é maravilhoso. Parênteses está aberto. Gritem mais alto. Baal é Deus. Mas pode ser que esteja ocupado. Quem sabe teve que se ausentar. Ou está viajando. Talvez esteja dormindo. E seja preciso acordá-lo. Gente, Elias descreve o que muita gente precisa escrever hoje aí para essa galera aí, viu? Gritem mais alto aí. Porque o que vocês estão gritando aí tá pouco. Acho que Deus, que vocês creem, não está ouvindo, não. Talvez esteja ocupado, viajando. Quem sabe está dormindo. Possa estar aí com gritaria. Achando que isso é manifestação do Espírito de Deus. Achando que isso é o Espírito de Deus que está fazendo vocês, levarem vocês a transe. A danças. Só faltam se retalharem. Mas igualzinho aos profetas de Baal. Gritando,
entraram em transe e dançavam. E ele disse assim, o cara deve estar viajando, Baal aí, está ocupado, grite mais alto que deve estar dormindo. Porque o nosso Pai, irmãos, primeiro que o Espírito de Deus habita em nós. Entre em teu quarto em secreto e fala com ele. Você não precisa gritar, você não precisa estardalhaçar. É circo? Não é. Então, irmãos, quem é o ídolo? O que é o ídolo? Aprendemos hoje que nada é. Paulo, ainda aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, ele diz aqui, verso 19, capítulo 10, verso 19. E o que eu quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os próprios ídolos sejam alguma coisa? Não. O que diga é o seguinte, aquilo que os pagãos sacrificam, eles o sacrificam aos demônios e não a Deus. Olha isso aí, as carnes sacrificadas para o ídolo e os ídolos, Paulo, ele diz, quando você for a algum lugar, tudo que for posto na sua mesa, na sua frente, comam sem perguntar nada. Nada. Fique tranquilo, coma. Fique tranquilo. Se, claro, quando ele fala coma, ele não está obrigando a você comer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha esposa. Ela não come caça. Então, Paulo está dizendo assim, tipo assim, massa, quando você for a algum lugar que botar uma caça na sua frente, coma. Mesmo não gostando, coma. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, dentro do contexto, que não pergunte. Isso aqui é sacrificado? Isso aqui foi oferecido? Não, não é isso, Paulo. Não faça a pergunta. Agora, se alguém disser a você, olha, essa refeição aqui, ela é sacrificada a um ídolo na mente dessa pessoa que há um Deus para ela. Não que isso influenciará a gente em nada. Absolutamente nada. O que é o ídolo, o que é a carne sacrificada por ídolo, nada. Mas por causa da consciência do outro, Paulo diz. Não por causa de nós. Porque não há influência nenhuma. O ídolo nada é. Nada é. Para nós. Para as pessoas, tanto há ídolos como no céu e senhores na terra. Mas a escrita diz, há um só Deus e há um só Senhor. Para nós, há um só Deus e um só Senhor. Então, amados irmãos, eu peço que vocês tenham esse discernimento e essa sabedoria, entender que o ídolo não é nada. Você não precisa temer o ídolo, você não precisa temer bruxaria, feitiçaria, macumba, nada disso. Para quem tem o Espírito de Deus, há uma influência ou há nenhuma importância. Não, de jeito nenhum. E aí eu volto a perguntar, se é que vocês têm o Espírito de Cristo. Se é que tem o Espírito de Cristo. Porque para eu ver alguém que se diz discípulo de Cristo ficar temendo obra de feitiçaria, macumbaria e outras coisas, é porque essa pessoa realmente não nasceu de Deus. Ela não tem o Espírito de Cristo. Porque a palavra diz ao contrário. O ídolo nada é. Não pode fazer. Lembre-se dessa frase. Guarde para você. Os ídolos criados pelos homens, que têm olhos e não vê, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, boca e não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, precisam ser carregados, né? Eles não podem fazer nem o mal, nem o bem. Assim foi dito, assim eu creio. Eu não sei se você crê na palavra do Altíssimo ou está aí apenas brincando de acreditar, ok? Palavra de hoje abençoada, que ela possa ter ministrado o seu espírito. Compartilhe esse vídeo com um irmão, seja ele evangélico, com um católico, para que essa pessoa possa ser edificada na sua vida, para que a mente se abra.
Deixa eu terminar de falar aqui também, é importante. Quando Paulo diz que para muita gente há deuses no céu e senhores na terra, muita gente colocando os pregadores como seus senhores aqui na terra. E eu não poderia deixar de falar isso, né? Quem é seu Senhor aqui na terra? Yeshua, o Cristo? Possa ser que muita gente já tenha deixado ele de lado e criado seus postes ídolos. E isso a gente vê. Ou você não está vendo. Ok? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Compartilhe, dê seu like, aperte o sininho de notificação para que a plataforma notifique vocês em próximos vídeos. E se inscreva, é de graça, absolutamente de graça, para ajudar o canal a crescer e seja outras vidas alcançadas. Até o próximo, beijão no coração.